Olá, pessoal. Bom dia. Hoje é a nossa aula de revisão, né? Inicialmente, na aula de correção, na verdade, na minha aula de revisão, antes do dia 1, eu expliquei que a aula seria exatamente sobre o conteúdo da prova, e agora eu vou fazer uma revisão, uma correção com vocês. A questão 1, ela trabalha muito a questão do ensino-aprendizado, né? Como um processo interacional, intencional, sistemático e social. Então, assim, a questão 1, ela trabalha o ensino de forma intencional, sistemática e social, no qual o professor é o mediador. Então, tem quatro alternativas, né? A primeira fala do ensino, que pode ser como um processo intencional e sistemático. Essa alternativa é correta. A 2, o texto base propõe o conhecimento construído pelo estudante e mediado pelo professor, o que se opõe à ideia de transmissão passiva. Então, essa aqui é incorreta, porque na verdade aqui é uma transmissão ativa. A alternativa 3, o texto afirma que o conhecimento é construído a partir da interação com outros sujeitos. Logo, a interação não é periférica, mas central. Errado. Se a interação ela é periférica, entendeu? Ela abrange toda essa periferia. Ela não é centralizada. Então, a alternativa 3 é incorreta. Temos a alternativa 4. A perspectiva social mencionada no texto fundamenta a necessidade da educação dialogar com a realidade e o contexto cultural. Correto, pessoal. Eu frisei muito isso para vocês. O ensino-aprendizagem contemporâneo, o ensino e a aprendizagem na contemporaneidade, ela é fundamentada no diálogo com a realidade, com a interação cotidiana e o contexto social e cultural das pessoas. Então, a alternativa correta. Então, a questão 1, a alternativa correta é a alternativa B. As assertivas 1 e 4 estão corretas. Na questão 2, falamos sobre a educação e o ensino de língua portuguesa na Primeira República, no Brasil. Temos também 4 alternativas, né? E é para marcar quais dessas alternativas é correta. Então, na alternativa 1, tem-se explicando que naquele tempo o ensino servia para unir o país sobre uma única língua correta, tentando apagar as diferentes formas de falar do povo. Sim, pessoal, eu expliquei bastante isso, porque foi um período muito conturbado. A gente estava saindo do imperialismo e entrando na república, fim da escravidão, o país passava por mudanças radicais. E a língua, o ensino de língua portuguesa tentou padronizar, unificar o nosso país. Então, a alternativa correta. A 2, decorar regras. É o oposto de ensinar a língua para a comunicação real e o uso funcional. Errado. Essa alternativa é errada, porque decorar regras, ensino tradicional, é o oposto de ensinar a língua para a comunicação real e o uso funcional. Pessoal, na verdade, aqui eu acho que está tendo um equívoco nessa questão, tá bom? Eu vou só dar uma. Não, mas é verdade. Sim, decorar a rigo é o oposto de ensinar a língua para a comunicação real e o uso funcional. Eu deixei bem claro para vocês sobre essa questão. Não é que o ensino da gramática tradicional deva ser abolido, deva ser deixado de lado, mas hoje ele não é o único foco.
Alternativa 3, como diz o texto, a língua era vista como um modelo que não mudava, homogêneo, e a escola servia para manter esse padrão clássico. Correta. Nesse período, a língua era vista como um modelo que não mudava, era homogênea. Então, aqui, vocês têm que frisar que isso aqui é no período da Primeira República, como que era o ensino de língua portuguesa na Primeira República. Alternativa 4, o ensino era baseado na repetição e memória, e não na crítica ou análise social da linguagem. Incorreta. Nesse período da Primeira República... Peraí, pessoal. Ah, sim, entendi. Ok, aqui sim, a alternativa 4 também é incorreta, verdade. Então, assim, a questão 2 é a alternativa A. A 1 e a 3 estão corretas, quando se remete ao ensino de língua portuguesa na Primeira República. Questão 3. Produzir texto é cumprir uma função social. A linguagem vive na comunicação concreta. Produzir texto, produzir gênero. Essas ideias dialogam com a perspectiva teórica de Bakhtin. Expliquei bastante as teorias bakhtinianas. E aí também aqui temos cinco alternativas e é para vocês marcar a alternativa correta. Então, a alternativa correta é a C. O ensino baseado em gêneros discursivos compreende a produção de texto como prática social situada, vinculada a finalidades comunicativas e contextos específicos. Questão 4. Com base na BNCC, né, e as teorias contemporâneas, a prática de linguagem voltada para oralidade busca desenvolver a competência comunicativa de estudante em situações públicas e formais. Frisei bastante vocês que na contemporaneidade o ensino de língua portuguesa, ele frisa muito a oralidade, ele trabalha muito com a oralidade. E exatamente isso, para trazer para a sala de aula essas situações reais, públicas, de vivência dos estudantes. Então, assim, avaliar quais das alternativas, das 4 alternativas, é correta. O trabalho com gêneros, como júri simulado e o debate em grupo, exige o desenvolvimento de competências argumentativas pautadas na ética verdadeira. A 2, a produção de podcast e análise de vídeo conectam o uso de tecnologias, né, em sala de aula. Correta também, pessoal. A 3, o ensino moderno de língua não foca exclusivamente na norma culta, mas sim na adequação linguística à situação comunicativa. Então, a alternativa 3 é incorreta, pois ela pergunta assim, o ensino de gêneros plurais deve focar exclusivamente na correção gramatical? Não, pessoal, não sei de frisar isso para vocês. E a 4, seminário e rodas de conversas são instrumentos eficazes de avaliação na oralidade? Corretíssima, pessoal. Então, assim, da questão 4, a letra C é a correta. Alternativa 1, 2 e 4 estão corretas. Questão 5. Os textos atuais podem integrar linguagem verbal, imagens, vídeos, sons, emojis, fonográficos, memes e hiperlinks. Expliquei bastante sobre isso. Gêneros digitais, gêneros tecnológicos. Então, nessa questão, para você, né, marcar a alternativa correta entre as duas aceptivas.
temos dois questionamentos. O primeiro é assim: o processo de língua na contemporaneidade ultrapassa a decodificação da linguagem escrita, exigindo que o estudante desenvolva competências para interpretar textos multimodais que articulam diferentes semioses, visual, sonora, gestual e espacial. Por quê? A presença de elementos como hiperlink, memes e fonográfico em um mesmo suporte textual altera a linearidade da leitura tradicional, demandando uma postura crítica e analítica para que o leitor consiga integrar múltiplos sentidos pela convergência de mídias. A respeito das acepções, assinale a opção correta. Então, assim, a acepção... Peraí. A acepção 1 e 2 são verdadeiras, e a 2, ela justifica a 1, ou seja, a 1 é verdadeira, a 2 é verdadeira, e a 2 complementa, justifica a questão 1. Então, a alternativa A. E a questão 6, ela é uma questão aberta sobre o estudo da palavra saudade. Quem respondeu conseguiu responder essa questão muito bem, porque foi uma resposta pessoal, né? Eu vou avaliar essa questão de forma individual, porque cada um teve um posicionamento, a gente teve muitas respostas lá na aula 4 sobre essa atividade. Então, é isso, pessoal. Nossa revisão, eu creio que vocês não tiveram muita dificuldade na prova, né? Porque eu explanei bem na nossa revisão, antes de A1, sobre tudo isso que caiu na prova. Eu fui bem focada nessa revisão mesmo, né? Frisei bastante a questão da língua como um sistema intencional, como um sistema mutável, como um sistema do professor mediador, como um sistema de alunos ativos, como um sistema de alunos protagonistas. Então, eu creio que vocês não tiveram muita dificuldade na A1, tá bom? Então, nossa revisão por hoje, nossa correção, na verdade, é isso, tá bom? Um abraço a todos. E agora é só aguardar a nota, tá bom?